Central do Brasil é sem dúvida um dos melhores filmes brasileiros já feitos e também um dos mais polêmicos. Foi ainda um dos poucos que concorreu ao Oscar, que inclusive foi roubado da gente. Mas o que faz esse filme ser um clássico não só brasileiro, mas mundial? E ainda, quais são as técnicas usadas pelos roteiristas e pelo diretor para fazer a gente engajar tanto na história? Eu vou explicar. Essa semana na Netflix eu vi pela primeira vez o filme Central do Brasil. Sim, eu que sempre tô falando de filme, nunca vi um dos maiores clássicos brasileiros. Sou um poser mesmo. Cara, esse filme me fez parar no tempo, tipo, realmente assistir e ver cada detalhe que tava passando. O filme é sobre uma professora aposentada que, pra poder fazer uma renda extra, escreve cartas pra pessoas analfabetas na estação de trem Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Mas apesar de ser uma professora e isso parecer uma causa nobre, a Dora não enviava todas as cartas como ela prometia, para poder ficar com parte do dinheiro que deveria ir para os correios. Até que um dia a vida cobrou, e o fato dela não ter enviado todas as cartas foi o motivo de um menino, o Josué, ficar sem pai e sem mãe. Dora agora se sente responsável pela criança e tenta resolver esse problema o mais rápido possível para poder limpar sua consciência. E esse comportamento vira um ciclo vicioso, porque quanto mais rápido e fácil eram as tentativas para poder solucionar o caso, mais problemas ela arrumava e acabava só piorando a situação. Até que, no final de tudo, ela viajou milhares de quilômetros do Rio de Janeiro até Pernambuco para entregar Josué aos parentes que restaram, né? Os irmãos Isaías e Moisés. Eu acho que o que faz esse filme ser tão impactante é a gente acompanhar a jornada de quase redenção da Dora e também o fato do filme jogar na nossa cara grandes problemas que talvez a população mundial não conheça e nós brasileiros conhecemos, mas ignoramos. Todo o ambiente que se passa Central do Brasil foi construído pelas consequências da maioria da população brasileira se mudando da roça para as cidades. O nome desse fenômeno é êxodo rural e aconteceu mais ou menos em 1970, quando a maior parte da população brasileira estava morando nas cidades do que no interior. Isso aconteceu muito rápido, coisa de menos de 30 anos. Mas e o Kiko? O que o filme tem a ver com isso? Então, as cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas de uma vez só. Então não tinha moradia e educação para todo mundo. Isso fez com que as pessoas fossem marginalizadas, morando em favelas e não tendo acesso à educação. Você vê, coincidentemente, enquanto acontecia o êxodo rural, aumentava a quantidade de pessoas analfabetas, né? Pessoas que não sabem nem ler e escrever. Mas não só na cidade, mas também nas áreas rurais. Enquanto as cidades não tinham suporte para educar todo mundo, as pessoas que continuaram no interior, tipo, meio que foram esquecidas, né? E aí muitas escolas foram fechadas ou não tinham professores para dar aula. E você vê a desigualdade que o analfabetismo traz é tanta que uma pessoa medíocre como a Dora é tratada como uma autoridade só porque sabe ler e escrever. Esse tema de desigualdade ele é tratado mais pelo roteiro na primeira parte do filme, né? Que a gente acaba vendo as pessoas que são mostradas na estação contando as histórias para a professora, né? Mas acaba sendo mais mostrado na segunda parte do filme com a fotografia. Enquanto Dora e Josué viajavam pelo sertão nordestino, a gente via paisagens lindas, mas sempre tinha uma pitada de pobreza, né? Seja pelos personagens sujos no enquadramento ou por construções abandonadas. Mas o êxodo rural não só trouxe analfabetismo e desigualdade. A gente também pode relacionar com o abandono parental, já que o aumento de mães solteiras nesse período aumentou muito. Daí o filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço, veja. E isso é algo que a gente pode ver nos dados, mas tem outros tipos de abandono, como por exemplo o que a Dora sofreu, que o pai dela era um alcoólatra que, apesar de estar lá como corpo, ele não estava realmente presente. Ele até esquecia quem era a filha dele. E esse é o principal trauma, né? O principal motivo que faz a nossa protagonista fazer escolhas tão ruins, né? E querendo ou não é que leva a história pra frente. E aos poucos, né, Dora se abre pro Josué e pra gente também, né, o público. E aos pouquinhos a gente vai entendendo a vida que ela teve e os traumas que ela tem com pais que abandonam os filhos por bebida, né? A necessidade da Dora era ter paz. E o que ela queria só era ir pra casa e assistir televisão. E no começo esse era o principal motivo dela tirar uma renda extra. Quando ela finalmente conseguiu comprar uma televisão nova, ela ainda não conseguiu ter paz, porque ela não ajudou o Josué, mesmo sendo ela a única que poderia ajudar. Ela conseguiu o que queria, que era ter a televisão,
mas ela não supriu a necessidade. Dora não queria que o Josué se reencontrasse com o pai, porque ela não queria que o menino tivesse a mesma infância que ela teve. Então Dora passa o filme inteiro nessa contradição, de ajudar um menino e conseguir ter a paz dela, ou mais ou menos, porque se ela não ajudasse, ela ia evitar que outra criança crescesse num lar com um pai péssimo. A televisão deixou de ter valor, inclusive em um momento ela estava no meio do caminho do dever da Dora. E isso é um excelente conflito no filme de drama. O personagem precisa fazer algo e para isso ele deixa o que ele queria para trás. Esse algo no caso era a televisão e passou a ser a amizade com o Josué. E o Josué, hein? Isaías, Moisés, bom Jesus do Norte. A religiosidade está muito presente nesse filme, né? Aparecendo um monte de rituais, símbolos religiosos. Mas o que me chamou a atenção foram os nomes, né? Principalmente dos homens, que são nomes bíblicos. Eu acho que é proposital relacionar os homens com a figura religiosa. A gente falou aqui do abandono dos pais e dos rituais religiosos que apareceram no filme. Mas algo que a gente viu também é a quantidade de pessoas se lamentando, chorando, rezando e pedindo para os seus santos e deuses. Mas ninguém nunca apareceu, nem quando a Dora estava lá no chão passando mal. Ainda a esperança, né, dos 3 filhos, o Isaías, o Moisés e o Josué, de que o seu pai, Jesus, vai voltar como o próprio Jesus da Bíblia. Então acho que a relação entre os homens e a religiosidade é mais uma forma de mostrar a semelhança entre os pais que abandonam os filhos. Uma mensagem, né, que esse povo pobre e marginalizado não só foi abandonado pelos seus pais ou pelo seu país, como foi o caso durante o êxodo rural, mas também pelos seus próprios deuses que se esqueceram de seus devotos. Então acho que é só isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e dá like. Eu vejo vocês depois. Até mais.